Olá, meninos e meninas! Você está sintonizado no podcast Resistência Negra e a Luta pela Liberdade. Eu me chamo Yasmin e minha companheira se chama Kessia. Somos da Escola Profissionalizante Isaías Gonçalves Damasceno. Cursamos o 2º ano técnico em administração e estamos sendo orientados pela professora Gleiciane Albuquerque. Neste programa, vamos explorar os momentos cruciais da história em que os indivíduos e comunidades negras desafiaram a opressão e buscaram a igualdade e lutaram por a sua liberdade. Prepare-se para uma jornada emocionante, através de relatos de coragem, perseverança e determinação. Vou começar explicando sobre a resistência negra e a luta pela liberdade. A história de resistência negra é marcada por lutas e conquistas importantes na busca pela liberdade e igualdade. Desde a época da escravidão, os africanos e seus descendentes enfrentaram diversas formas de opressão e violência, mas nunca deixaram de lutar por seus direitos. Mesmo diante das condições desumanas da escravidão, os africanos mantiveram a sua cultura e tradição, criando formas de resistência que foram fundamentais para a sua sobrevivência. A capoeira, por exemplo, foi uma forma de luta disfarçada de dança que permitiu os escravos se defenderem dos seus opressores. Para o senhor de engenho, a compra de escravos significava um gasto de dinheiro considerável e, portanto, não desejava perdê-los, qualquer que fosse o motivo: fuga ou morte, inutilização por algum acidente ou por castigos aplicados pelos feitores. E a perda afetava diretamente as atividades do engenho. Outro problema é que a evitar era que as revoltas se tornassem uma ameaça ao senhor e à sua família, ou a realização das tarefas cotidianas. Dessa forma, se muitas das relações entre senhores e escravos eram marcadas pelos conflitos causados pelas tentativas dos senhores de preservar a sua conquista em muitos casos. A garantia dessas conquistas eram justamente o que possibilitava uma convivência mais harmônica entre os dois grupos. A resistência dos escravos foi uma resposta à escravidão que foi uma constituição presente na história do Brasil ao longo de mais de 300 anos. A sociedade brasileira foi construída pela utilização dos trabalhadores escravos, indígenas ou africanos. A escravização do Brasil foi uma instituição cruel que explorava brutalmente o trabalho de indígenas e africanos. No caso dos africanos, a escravidão os removeu de sua terra nativa e os enviou a milhares de quilômetros de distância para sua terra distante, com idioma, religião e cultura diferentes das dele. Foi nesse contexto que milhares de africanos foram sequestrados e transportados em péssimas condições para serem escravizados no Brasil. Os africanos eles foram utilizados em trabalhos domésticos e urbanos, mas, sobretudo, foram utilizados na lavoura, principalmente no cultivo da cana-de-açúcar, e também nas minas, quando foram descobertos metais e pedras preciosas em Minas Gerais, Cuiabá e Goiás. Engana-se, porém, que acreditava que os africanos eles foram escravizados passivamente, pois, apesar de falta de registro, os historiadores sabem que inúmeras formas da resistência dos escravos foram desenvolvidas. A luta pela igualdade social. O que eu posso falar sobre isso? Desde o século XIX, vários movimentos surgiram em defesa da igualdade de direitos civis, contra a escravidão e contra o racismo. A maior parte desses movimentos concentrou em países americanos e na África do Sul, por conta da escravização nas Américas. No século XX, o movimento ele desenvolveu pautas de lutas sociais distintas de acordo com a necessidade da população negra no local. Apesar das diferenças inerentes aos tipos de movimento que têm em comum a temática racial, o denominador de todos eles é a reivindicação da igualdade racial entre negros e brancos. Devido à escravização e ao colonialismo, movimento histórico de invasão e colonização de países americanos, africanos e asiáticos por parte de países europeus, que causou a captura e comercialização de negros africanos como escravos em todo o mundo, sobretudo nas Américas, vivendo as consequências de um sistema extremamente desigual e cruel com os descendentes das pessoas escravizadas. No século XIX, a escravidão ela foi legalmente
extinta no mundo ocidental. Apesar disso, as suas consequências aos povos africanos deixaram marcas profundas na sociedade. E os negros, eles continuaram sendo tratados como inferiores. No sul dos Estados Unidos e na África do Sul, houve um sistema de segregação racial oficial, amparando pela leis, que excluiu as pessoas negras do acesso ao mesmo serviço que a população branca, além de ter estabelecido um sistema de separação que impedia que os negros fossem integrados na rotina social como pessoas brancas. Agora, uma das maiores resistências negras do Brasil foi a trajetória de Zumbi dos Palmares, que foi a organização dos quilombos, que é uma comunidade livre constituída pelos negros que conseguiam fugir com sucesso. Bom, Zumbi nasceu em Alagoas em 1605, que é herdeiro de uma linhagem de tradição guerreira. Ele nasceu livre, mas foi capturado aos 7 anos de idade e entregue ao padre católico Antônio Melo, que batizou como Fernando e ensinou o português e o latim. Apesar do nascimento do quilombo de Palmares, Zumbi foi capturado ainda criança e viveu em Porto Calvo, Alagoas, até os 15. Quando fugiu e retornou ao quilombo, desse período em diante foi em Palmares que Zumbi lutou e viveu até o dia de sua morte. Lá adotou o nome de Zumbi, que significa guerreiro. Na época, o quilombo era comandado por Gangá, Zumba, tio de Zumbi. Em 1775, tropas portuguesas eles tentaram invadir o quilombo dos Palmares e Zumbi ganhou a notoriedade lutando bravamente pela defesa do território de resistência. Em 1678, ele desafiou seu tio, provocou um conflito e acabou tomando o poder do quilombo, onde permaneceu líder por mais de 14 anos. Estima-se que em 1678 o quilombo dos Palmares chegou ao número de 20 mil habitantes e 11 povoados bem organizados. Agora, a coroa portuguesa, na intenção de acabar com a resistência quilombola de Palmares, eles chegaram a enviar 16 expedições que falharam por conta das dificuldades de locomoção na região e das estratégias da população que lá estava. Apesar da falta de armas, os resistentes do quilombo conseguiram permanecer no território durante muitos anos. Em 1694, o bandeirante Domingos Jorge Velho e seu exército, encarregados pela coroa portuguesa, conseguiram invadir o quilombo dos Palmares. A população ela só conseguiu resistir durante 22 dias. Depois de intensos conflitos, Zumbi fugiu e se escondeu até que foi encontrado, capturado e morto no dia 20 de novembro de 1695. Houve 2 movimentos sociais políticos que lutaram pela igualdade racial, que são chamados por nós de Movimento Negro Unificado e o Movimento Negro Empoderado. No caso do primeiro, sua história é famosa e fundamental para consolidar um espaço de luta que ainda está aberto, numa realidade dura moldada pelo racismo, pelo preconceito e pela discriminação. O segundo, ele foi por nós batizado para que a distinção seja melhor apreciada, embora não existia de fato ou de direito movimento com que esse nome, mas se constituiu por indivíduos e grupos que vão moldando uma visão de mundo totalitária e bem consistente, que é por sua natureza moral praticamente imune à crítica. E se o valor que move o primeiro é a alteridade, o que move o segundo é a competitividade, que enquanto a alteridade é a parte do jogo das diferenças, a competitividade é resultante das naturalizações da desigualdade, em que os sujeitos se submetem ao jogo perverso de múltiplas execuções para os benefícios próprios, que a interdependência do outro que caracteriza a alteridade e substituída pela
condição de exclusividade que a competição exige. E para o movimento negro empoderado, o racismo é o capital simbólico que anima toda a sua força e poder. Com o fim do racismo, portanto, a fonte de poder simbólica ele exaure e o movimento empoderado também desaparece. E um promove a luta coletiva, enquanto o outro é a busca individual pela inclusão. E um se municipa na história e o outro na ideologia. O movimento negro unificado acredita que enquanto um estiver preso, todos estão presos. O outro movimento ele acredita que se um atingir o reconhecimento e o sucesso, já houve um ganho. Um se baseia na história da escravidão para naturalizar a dor e o sofrimento e demandar justiça individual, enquanto o outro se fundamenta no projeto de branqueamento como estratégia de produção de racismo e propõe criação das escolas nas periferias, atuando em presídios, produção de cultura, uma demanda de empoderamento para edificação de um território. O outro ele já é rimático e caótico, que requer dignidade, respeito, o outro poder e temor. O movimento negro unificado ele é resultado das lutas contra o racismo que se avolumaram a partir dos anos 1950 e cresceu fortalecido até os anos de 1980. O movimento negro empoderado ele nasceu das estratégias no modelo neoliberal a partir dos anos 2000 e se articulou a partir dos direitos poder oferecido por Lei Maria da Penha, Lei contra o Racismo, dentre outros, que foram os dispositivos que acionaram a Lei de Costas. Em grande média, o movimento negro empoderado ele encerrou as atividades do movimento negro unificado e com eles as lutas coletivas. Enquanto a Kessia falou sobre essas formas da escravidão, sobre a desigualdade social, vamos falar sobre a luta pela liberdade durante e após a escravatura. Durante os anos da escravidão, os indivíduos negros enfrentavam a opressão brutal e as restrições implacáveis, mas muitos se recusavam a aceitar sua condição. Através de fuga, rebeliões e resistência cultural, eles buscaram forma de desafiar o sistema. Após a abolição formal da escravatura, novos desafios surgiram. A discriminação racial persistiu, dando origem aos movimentos de direitos civis. Líderes como Martin Luther King Jr., Rosa Parks e Malcolm emergiram, mobilizaram ações não violentas e conscientização para combater a segregação e a desigualdade. A luta pela liberdade não se limitou apenas às leis. Artistas, escritores e músicos negros expressaram a busca por igualdade e justiça por meio de suas obras. Os impactos culturais dessa luta reverberará até os dias atuais, à medida que a sociedade continua a enfrentar desafios e a trabalhar para criar um mundo mais inclusivo. É triste, mas eu quero falar sobre alguns movimentos políticos e raciais que lutavam pela liberdade. Movimento Vidas Negras Importam. O movimento ele ganhou um destaque internacionalmente após o assassinato de George Floyd em 2020. Originado nos Estados Unidos, o movimento denunciou a brutalidade policial e o racismo sistêmico. Esse impacto reverberou globalmente, inspirado em manifestações, discussões e chamado à ação em várias nações, incluindo o Brasil. Eu prevejo que muitos de vocês estão me perguntando isso. Os escravos, eles sofriam muito? Infelizmente, sim. Os escravos, eles enfrentavam imenso sofrimento devido à desigualdade social imposta pelo sistema de escravidão. Eles eram submetidos a condições extremamente precárias e eram tratados como propriedades privadas de seus direitos humanos e básicos. A desigualdade social entre os escravos e seus proprietários era uma característica intrínseca ao sistema, e essa disparidade manifestava-se em várias formas, como o trabalho forçado. Os escravos eram forçados a trabalhar longas horas, muitas vezes em condições brutais, realizando tarefas exaustivas nas plantações, minas e em outras atividades. Eles não tinham controle sobre sua própria carga de trabalho ou condições de trabalho. A violência e castigo. Os escravos frequentemente eram sujeitos a punições cruéis
e desumanas. Chicotados, torturados, físicas e mutilações entre métodos comuns de controle e intimidação. E famílias separadas também. As famílias escravas eram frequentemente separadas, já que os proprietários podiam vender os membros individualmente. Isso causava traumas profundas, a perda de laços familiares. Quarto, o acesso à educação e saúde. Os escravos eram negados o acesso à educação formal e aos cuidados de saúde adequados. E a escravidão no Brasil? Ela ainda existe? A escravidão oficial no Brasil foi abolida em 1888, com a assinatura de Lei Áurea, que determinou a libertação de todos os escravos do país. No entanto, é importante notar que a herança da escravidão deixou profundas cicatrizes e desigualdades que persistem até os dias atuais. Embora a escravidão legal tenha sido encerrada, muitos desafios continuaram a afetar a população negra no Brasil. O racismo, o estrutural, a desigualdade socioeconômica, a falta de acesso à educação e oportunidades, bem como a discriminação persistente. Esses problemas são reflexos diretos da história de opressão vivida pelas pessoas negras durante a escravidão e também após a abolição. Além disso, em algumas religiões remotas do Brasil, ainda há relatos de situações semelhantes à escravidão, em que os trabalhadores são submetidos a condições de exploração e abuso. Essas situações são ilegais e enfrentam esforços de combate por parte das autoridades. Portanto, enquanto a escravidão oficial foi abolida, a luta contra suas consequências e o combate à exploração e à desigualdade ainda são temas relevantes e desafiadores no Brasil. Portanto, encerramos nosso podcast por aqui, reafirmando a importância de reconhecer e celebrar a resistência negra e a luta pela liberdade. Ao explorar as histórias de coragem, perseverança e determinação, honramos aqueles que desafiaram sistemas de opressão e trabalharam incansavelmente por um mundo mais justo. Essas narrativas nos lembram que a luta pela igualdade é contínua e existe o comprometimento de todos nós. Ao compreender o passado, podemos moldar um futuro onde a diversidade seja valorizada e onde todas as vozes tenham um espaço para prosperar. A resistência negra é um lembrete poderoso em que, mesmo nas situações mais difíceis, a humanidade é capaz de superar obstáculos e conquistar a liberdade. À medida que avançamos, carregamos conosco a responsabilidade de criar um mundo mais inclusivo, onde todas possam viver suas vidas plenamente, com a igualdade e respeito. E agradecemos por nos acompanhar neste episódio dedicado à resistência negra e à luta pela liberdade. Continuaremos a explorar histórias inspiradoras que nos lembram da importância do nunca parar de lutar por um mundo melhor para todos nós. Até a próxima e obrigado pela atenção.